Aleluia, que o Senhor Jesus continue abençoando, que a paz deste Deus esteja reinando em você. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, e depois, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler estas duas escrituras para a nossa meditação nesta noite, o qual eu creio que, mais uma vez, o Senhor nos falará. Amém. Foi para isso que aqui viemos. Nossos corações estão desejosos de ouvir a sua voz. A noiva se alimenta, da palavra do seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus realmente continue abençoando a todos vocês. Me alegro em rever alguns, como o irmão Júnior, Que Deus o abençoe ricamente. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Sua esposa, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. É realmente uma alegria para nós tê-los no nosso meio, É maravilhoso. Foi um bom tempo quando eles estiveram aqui, fizeram falta e estão aí pela graça de Deus, Daniel capítulo 9, assim de igual modo Deus abençoe a todos, Glória a Deus. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Agora, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, vamos fazer uma conotação com esta escritura de Daniel, capítulo 9, com 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, para nós darmos continuidade ao assunto que nós começamos ontem. Para você compreender um pouquinho melhor, ontem foi feita uma base para aqueles que não vieram. Pode adquirir o DVD e depois acompanhar através do DVD a pregação. Verso 7 de 1 Pedro, capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eterno Pai, que teu Espírito possa dar vida a esta palavra, ungí-la e também ungir o nosso coração. Precisamos do Senhor para abrir o livro, pois somente podemos ler, e que o Senhor possa nos fazer ver, enxergar, contemplar. Tire o véu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Os aleluia das crianças não me incomodam, viu? Pode deixar eles glorificar a Deus. Tá bom? Nós falamos ontem sobre Deus
tem deixado muitas coisas para o tempo do fim. Isto é, há muitas coisas que foram deixadas para o fim. E nós seguimos uma leitura de Salomão no capítulo 7 de Eclesiastes, e no versículo 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quando Ezequiel estava falando dos juízos que viriam sobre o mundo e sobre Israel, ele falou uma palavra forte sobre o fim. Em Ezequiel capítulo 7, no versículo 1 e no versículo 2, Ezequiel disse, e se você puder ler depois todo o capítulo 7 de Ezequiel, você vai ver que realmente Deus estava trazendo o fim. Pois a palavra fim, ela quer dizer o que termina, extremidade no tempo e no espaço. Também tem um termo para o fim. E o termo é objetivo para o qual se tende a intenção. Isto é, alcançar seus fins. Então, no fim, é que realmente Deus vai alcançar o seu objetivo principal. Tudo o que ele fez com base em Gênesis, construiu no Velho Testamento, e depois veio Cristo e foi ao Calvário dando sua vida, e ele iniciou sua obra com os gentios, que somos nós, ele conclui agora no nosso tempo. E Ezequiel, ele disse assim: depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Quando nós lemos esta escritura no livro de Daniel, capítulo 9, Daniel fazia 68 anos que estava cativo na Babilônia. Ele foi levado juntamente com a nação de Israel quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém sobre o profeta Jeremias. Jeremias detalhou minuciosamente a invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém. O modo que ele vinha, o que ele iria fazer, o tempo que eles iriam ficar cativo, o que aconteceria com o rei de Judá, o rei de Judá e o rei de Israel. E neste meio, quando eles chegaram na Babilônia, então o rei, ele colocou os olhos em cima de Daniel, ele colocou os olhos em cima de Ananias, de Misael e de Azarias. Esses 4 jovens que eram praticamente adolescentes quando chegaram ali na Babilônia, eles foram escolhidos a dedo pelos representantes do rei. Mas por que foram eles escolhidos? Porque o rei queria jovens, sábios, jovens que viesse de uma linhagem de nobres e que tivesse um comportamento para viver no palácio real. Daniel se destacou no meio deles porque Daniel era profeta. Daniel sempre examinava as escrituras, e diz o nosso profeta que Daniel viveu ali por 68 anos. E ele só cantava alguns cânticos que ele sabia de cor, porque ele não tinha um inário.
E ele não tinha uma igreja para ir. Mas foram 68 anos de vitórias ininterruptas. E diz o profeta que Daniel não tinha o batismo do Espírito Santo. E Daniel não tinha o sangue de Jesus Cristo em favor dele. Mas mesmo assim, ele teve vitórias ininterruptas durante 68 anos. Ele acompanhava as profecias relacionadas a ele e ao seu povo. Ele era um rapaz, um jovem, um homem preocupado. Assim como a igreja, a noiva, ela é preocupada. A noiva, ela é preocupada. Por que ela é preocupada? Porque ela está convencida. E você só pode estar preocupado quando você está convencido. Por isso pregou o nosso profeta: convencidos e então preocupados. Você está preocupado com o retorno do Senhor Jesus Cristo? Você está se preparando para tal evento? E Daniel, ele lendo o livro do profeta Jeremias, que era exatamente a base, o foco, e que foi o profeta do seu dia, que antecedeu ele e que profetizou a respeito da ida deles para lá. E ele viu através da profecia de Jeremias, como nós lemos ali, que ele estava lendo o profeta Jeremias, que os tempos estavam findando, que estava chegando o momento. Agora, qual é o nosso profeta? Quem nós devemos olhar e examinar e ver dentro das profecias de que realmente o tempo está à mão? O nosso profeta, em 1933, num domingo pela manhã, no mês de junho ou julho, ele teve 7 visões proféticas tremendas. Ele viu Mussolini invadindo a Etiópia. Ele viu Hitler se levantando na Alemanha. Ele viu as mulheres andando com um biquíni e fio dental, nada atrás, e de topless. Ele viu na visão essas mulheres com esses trajes sumários andando nas praias de nudismo, em 1933, quando ainda não havia o tal famoso biquíni. Ele viu em visão que isto aconteceria. Ele também viu, na verdade, outras visões, e uma delas ele viu uma mulher se levantando fortemente na América, com um poder tremendo, e ele disse: esta mulher pode ser a Igreja Católica, ainda que eu também creia que possa ser uma mulher assumindo a presidência dos Estados Unidos pelo voto popular das mulheres. Aí, você vê que, nós olhando para isso, nós vemos, neste exato momento, Hillary Clinton. E você e eu sabe que Apocalipse capítulo 13, há 2 bestas, uma que emergiu da terra. Aquela que emergiu da terra, ela veio como que de um deserto. E ela representa os Estados Unidos. E exatamente Apocalipse 13. Por que Apocalipse 13? A bandeira dos Estados Unidos tem 13 listras. Porque foi fundada com 13 colônias. E o número da mulher é o 13, também do PT. Né? E ali há uma outra besta que emergiu do mar, das águas, que é o catolicismo romano. Inclusive, aquela que emergiu da terra, ela dá um potencial, um poder para a besta que emergiu do mar, para o catolicismo romano, ter força, ter coragem, ter poder, ter autoridade. E nós vemos que o número de letras da Hillary Clinton é 13. E ela está susceptível a ser a próxima presidente dos Estados Unidos, cumprindo assim uma profecia de 1933 do nosso profeta. Olhando para os livros, olhando para a palavra, olhando para a mensagem, nós sabemos que estamos no tempo do fim. E nós, lendo na mensagem
o primeiro selo, parágrafo 33, o profeta de Deus diz: veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Quantos sabem que este livro, chamado Bíblia, foi escrito antes da fundação do mundo? Isto está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Você pode ter essas duas referências bíblicas para você ver que o teu nome, o meu nome, e que inclusive o Cordeiro, chamado Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Esse livro foi planejado na mente de Jeová, na mente eterna de Deus. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Você pode ler naquela referência que eu te dei. E os membros da noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado. E agora está sendo revelado. De quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disto. E que grande coisa. Então, nunca te esqueça disto. Teu nome está na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Não porque eu estou dizendo e não porque o William Branham disse. Porque a Bíblia diz. Quem você é? Aí você diz: eu sou Edival Pisoni, eu sou o João, eu sou Maria. Foram perguntar para João em São João capítulo 1: quem és tu? És tu Elias? Ele disse não. Sabe por que ele disse que não era Elias? Todos nós sabemos que ele disse que ele não era o Elias de 1 Reis capítulo 17, o tisbita. Mas ele era um Elias conforme Lucas 1,17. O arcanjo Gabriel disse: ele irá no espírito e na virtude de Elias. És tu o profeta? Ele disse não. Por que disse ele não, sendo que ele era um profeta? Porque ele não era o profeta de Deuteronômio 18:15. O Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Esse era Jesus. Então ele não podia dizer que ele era este profeta. Mas Jesus disse que ele era um profeta. Veja. Mas a pergunta era: quem és tu? E por que João estava mostrando nas Escrituras quem ele não era? Mas quando eles perguntaram: és tu o Messias? Ele disse não. Ele era um ungido, mas ele não era o Messias, o ungido. Agora, quando eles perguntaram: então me diga quem és tu, para que nós pelo menos podamos dar uma informação àqueles quem nos mandou te perguntar. Ele disse: então tá, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou o nome dele em Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele não disse: eu sou João, filho de Zacarias e de Isabel. Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Meu nome está lá naquela escritura. Eu estou identificado com aquela escritura. E o profeta pregou a mensagem identificados e a mensagem identificados com Cristo. A noiva está identificada com Cristo. Você sabe que você é salvo por representação, assim como você caiu por representação. Quando você pecou, você caiu porque o teu pai Adão caiu. E quando você levantou-se pela graça, foi porque o teu segundo Adão, chamado Jesus, levantou-se. Esta é a nossa representação.
E eu tenho uma representação celestial, como você tem uma representação celestial. E ela está lá no propiciatório, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos diante de um livro que no tempo do fim, Deus, Ele permitiu que fosse aberto para que ele pudesse ser conhecido. É como uma carta selada. E ela passou vários anos fechada. E todo mundo olhava ela por fora, mas não sabia o conteúdo que tinha dentro. Mas nesse último dia, ela foi tirado o selo dela e foi aberta e foi lida esta carta. Aquilo que Deus tinha em seu coração para falar para a sua noiva. E como eu digo para vocês, quando você lê a mensagem deste profeta, os olhos de Deus estão lendo a Bíblia. Os olhos de Deus estão lendo a palavra. E quando você lê na Bíblia que quando um olho for mal, todo o corpo é tenebroso. Quantos já leram isso? Se o teu olho for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E a igreja, ela é um corpo. Por isso, eu friso Apocalipse capítulo 4. Os 7 olhos, e Apocalipse capítulo 5. Os 7 olhos de Deus que discorrem sobre a terra. Esses 7 olhos de Deus, nós estamos com o 7º olho de Deus na face da terra, lendo a Bíblia para nós. Quer dizer, nós não estamos cegos. Como Laodiceia. Porque Laodiceia, ela é pobre, miserável, cega e nua. E não sabe. Mas nós podemos enxergar dentro da palavra o que diz respeito a mim e a você. Aí você que talvez está nos visitando pela primeira vez, talvez você que está vindo para a mensagem há pouco tempo, talvez você que está acompanhando a mensagem há muito tempo e ela só tem passado por cima de você, que há muitos desses, não consegue entender por que, não sabe, mas você simplesmente acompanha porque os outros agem assim. Aí você vê, mas por que as mulheres não cortam o cabelo, elas usam roupa diferente, a saia é comprida. E lá nas religiões que estão dizendo também a respeito de Jesus, salvação, vida eterna, falam em língua, pulam, gritam, saltam, rolam no chão e parece que estão embriagados com o Espírito Santo. E eles usam de shorts, calça comprida, cortam o cabelo, pintura, porque eles estão cegos. Eles estão fazendo isso e não sabem. Mas nós temos um olho para enxergar. Nós conseguimos ver. E Deus olhou para nós e disse assim: vê se tu te enxerga, rapaz. E nós nos enxergamos. E vimos a nossa condição. E quando vimos a nossa condição, pegamos a pele do cordeiro para nos vestir, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Reconhecemos o nosso erro, entramos na presença dele com a pele, com a justiça divina. Aleluia. Por isso, vocês vão ver que Daniel, quando ele no capítulo 10 e no versículo 14, ele diz: agora vim, o anjo veio para Daniel, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. E uma das coisas interessantes, eu não quero ser muito longo, eu quero um pouco ser mais curto, né? Ser mais curto por causa da ceia. Mas quando você fala do povo de Daniel, não há como você não falar e não misturar o povo gentil. Por quê? Porque nós sabemos que quando Daniel recebeu a visita de Gabriel, que é o anjo para os judeus, ele trouxe a mensagem para o povo de Daniel, porém, nós sabemos que na última semana, ele falou-nos a respeito de Jesus, do Messias, que seria cortado. E exatamente naquela última semana que ele seria cortado, que é uma semana profética de 7 anos, que Jesus cumpriu seu ministério terreno de 3 anos e meio, isto é, a metade da semana. Então ali foram colocadas as 7 eras da igreja.
Então nós estamos ali no meio. Não há como nós não contarmos a história de Noemi sem lembrarmos de Ruth. Porque Noemi fala-nos do Velho Testamento e Ruth fala-nos do Novo Testamento. E Noemi fala da igreja judaica e Ruth fala da igreja gentia. E quando as duas voltaram para Belém, uma voltou no braço da outra, dizendo: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então o Deus de Israel é o nosso Deus. O povo dele é o nosso povo. Não há como nós separarmos. Inclusive eles vão ser nossos servos no milênio. Sim, no milênio eles vão ser salvos com esta mensagem que você está sendo salvo. Vão ser batizados neste nome que você é batizado. Aleluia. Sim, crê em profeta como você crê. Crê num único Deus como você crê. Sim, e vão descer para o milênio junto com nós. E nós como noiva do Cordeiro e eles como nosso empregado. É que você já sabe bastante sobre isto. Mas isto é mel na rocha. É algo precioso. Então não há como falar, enquanto agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. E você, igreja, você conhece, você sabe muito bem que quando Deus colocou os 7 selos, Deus colocou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo para os gentios e o 7º selo. E Deus colocou o 5º selo para os judeus e o 6º selo para os judeus. São 2 selos para os judeus e 5 selos para a noiva gentia. Ainda que o 7º selo abrange também os judeus. Mas você vai ver que o 5º selo foram as almas debaixo do altar que foram mortas por Hitler, Stalin e Mussolini, o qual foi a 6ª trombeta de Apocalipse capítulo 9. Aqueles 200 milhões de demônios que estavam presos ali no rio Eufrates para o dia, a hora e o mês, foram soltos exatamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ali estava exatamente ecoando uma trombeta para Israel, para forçá-los a voltar para a Palestina, porque eles estavam dispersos. Mas vocês sabem, olha o paralelo, eu sempre gosto disso, eu não me canso de passar por isso aqui, porque é segurança para nós. Enquanto Deus estava tratando com eles, e eu acho muito lindo, muito gostoso, é o paralelo. É a coisa quando você lê o livro de Ruth, o livro da redenção, olha para Boaz. Olha como tinha também um outro camarada que tinha o direito de redenção, mas ele não conseguiu redimir. E aquele era o diabo, tinha o direito também? Tinha, mas ele não conseguia, a mão dele estava suja. Ele não tinha condição o suficiente para fazer aquilo. Então Boaz, ele pôde pegar, tirar o sapato dos pés, bater perante os anciãos e dizer assim, ó, eu redimo tudo que Noemi perdeu. Eu quero que volte para ela de novo. A terra que ela perdeu tem que voltar para ela. Aí você vai entender por que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu perdi esta terra, você perdeu como Noemi perdeu. Mas nós vamos reaver de volta, porque ela é nossa. Cristo foi no Calvário, derramou o seu sangue, pagou o preço e disse, olha, eu vou devolver esta terra para o seu dono original, a minha noiva. Agora, a coisa é tão linda, que Jesus não veio redimir Ruth. Ruth não tinha nada. Ruth, para começar, não tinha nenhum grão de areia em Belém. Não tinha nada. Ela estava ali como uma intrusa. Aí você vai ver. Olha as intrusas da Bíblia. Olha a Raabe, a intrusa. Mas ela chegou ali como uma intrusa, como quem não quer nada. Olha para os mensageiros, olha para os pregadores. Ei, vem cá, vem cá. Aquele que dá um copo de água fria, né? Não vai deixar de perder o seu galardão. Vem cá.
eu vou proteger vocês. Meu Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A Sirofenícia veio como uma intrusa, parece que não tinha nenhum direito, cachorrinha, sem direito a nada, nenhuma bênção, nem nada, e chegou ali meio que rastejando e adquiriu a bênção, a libertação para a filha. Sim, assim foi Ruth. Ruth chegou ali como quem não quer nada, uma intrusa, todos olhando indiferente. Olha só, uma moabita, adoradora de ídolo. Ah, mas o coração queimando, né? Teu Deus é o meu Deus, aleluia. Meu Deus não é Moloque, meu Deus não é Aparecida, meu Deus não é Trindade, meu Deus não é as denominações, meu Deus é o teu Deus Jeová, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O coração queimando de Ruth, o coração ardendo de Ruth. Não foi como Orfa, né? Orfa disse, olha, eu vou voltar para os meus deuses. Deu um beijo em Noemi, deu um beijo no Velho Testamento, deu um beijo na palavra. Ô, denominação caída, fracassada. Gosta de idolatria, gosta da mamãe, gosta do sistema organizado. Vou voltar para a Trindade, vou voltar para o sistema organizado, vou voltar para a Assembleia de Deus, vou voltar para a Batista, para a Metodista, vou voltar para o Chapelão. Volta, tu é uma órfã, você não quer seguir Noemi, né? Você não é uma Ruth destemida. Ah, mas a Noemi não tem nada, a Noemi é um Velho Testamento, o Velho Testamento parece que não tem nada, tá velha. Mas olha quem foi que Boaz se agradou. O coração de Ruth tinha uma revelação que Orfa não tinha. Ela não olhava uma mulher velha, ela olhava lá na frente. Ela tinha uma visão espiritual. Esta noiva tem visão espiritual. Esta noiva tem revelação da palavra de Deus. Sim. Aí o Velho Testamento instruiu a Ruth. A Noemi instruiu a Ruth, ensinou a Ruth, ensinou como ela conquistar Boaz. Aleluia. O Velho Testamento ensinou nós como amar Jesus, como atrair Jesus, como conquistar Jesus. Aleluia. Sim, o Velho Testamento mostrou que ele é exatamente aquele menino que nos nasceu, aquele filho que isso nos deu, aquele que o principado está sobre os seus ombros, de Isaías 9:6. O Velho Testamento nos ensinou exatamente que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem. O Velho Testamento nos ensinou que ele, Jesus, é o Messias. E que você sabe que ele é o teu Redentor. Que ele é o único que tem condições, que ele veio através de uma maneira sobrenatural, não pela via sexual, mas pela palavra falada de Deus. E você compreendeu isto? O grande milagre da redenção. E quando o Boaz redimiu, ele olhou e disse, agora é a hora do casamento. Ele jamais poderia casar com Noemi. Ele tinha que casar com Ruth. E você sabe que eu já citei isso para vocês, mas eu quero citar de novo. É Romanos 11. A Bíblia diz que ele provocou um ciúme. Você sabe disso? Fomos colocados em ciúme. Sabia que os judeus têm ciúme de nós? Nós amamos eles, nós oramos por eles. Até porque nós não somos loucos como aquele camarada que governou a Venezuela antes do Maduro, Hugo Chávez, que disse numa palavra, eu amaldiçoo Israel das minhas entranhas, ele disse. Morreu de câncer nas suas entranhas. E a Venezuela hoje, 87% não tem dinheiro nem para comprar comida da população. Só para vocês terem uma ideia. Porque a Bíblia diz que aquele que amaldiçoar Israel é amaldiçoado. Mas aquele que abençoar Israel é abençoado. E nós sabemos que a nossa
poderosa Noemi pode nos ensinar a como chegar até Boaz. Ela nos ensinou a crer em profeta. Não foi assim? Ela te ensinou a crer em profeta. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ela nos ensinou a crer num único Deus. Ela nos tirou a ideia pagã do trinitarianismo. Por isso que você é amada. Aleluia! As mais velhas ensinem as mais novas. Aleluia, glória a Deus. E aí eles dizem assim: isso é do Velho Testamento. Mas foi o Velho Testamento que nos ensinou a adoração perfeita a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Já estou me alongando demais. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E quando Daniel capítulo 12 versículo 4, e tu Daniel encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicando. Sim, o que a ciência não conquistou em 1900 anos, ela conquistou de 100 anos para cá. Depois da Segunda Guerra, a ciência estourou, explodiu. Estamos aí com astronautas vivendo 6 meses no espaço. Chegou uns agora esses dias. Tiveram que carregar eles numa cadeira, porque não tem como, a maneira como eles viveram sem a gravidade. Mas viveram 6 meses lá, comendo o quê? Plantando o quê? Bebendo o quê? Respirando o quê? É ciência se multiplicando? Sim. Veja, por que que Deus mostra isso? E como eu falei ontem, que Deus permitiu. Não podia isto acontecer nos dias de Lutero, nem nos dias de Paulo. Não podia, de hipótese nenhuma. Nos dias de Paulo, Deus usou esse poder? Usou. Deus usou um poder que nós, se passarmos mais um pouco, é um poder de transportar. A ciência está pesquisando um poder de transportar matéria de um lado para outro. Eles pegam este livro aqui e jogam para um outro lugar. Deus já mostrou isso na primeira era da igreja. Em Atos capítulo 8, ele pegou Filipe depois que ele batizou o eunuco e jogou ele em Azoto. Transportou ele. Isto é o poder de Deus. Agora, Deus permitiu que tudo viesse se concluir no nosso tempo, na nossa era, no nosso dia. E tu, Daniel, encerra, isto é, fecha estas palavras. Interessante que Deus sempre, ele disse assim para os profetas que queriam ver, queriam entender, queriam compreender o plano e o propósito divino. Deus sempre disse assim, ó, fecha isso aí. É como uma criança que quer abrir o livro e aí vem o pai e diz, não, fecha aí, isso aí não é para ti. É censurado. Está censurado para ti, Daniel. Está censurado para ti, Jeremias. Está censurado para ti, Oséias. Está censurado para ti, Abacuque. Quer ver? Quer ver? Daniel 12:9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aí quando ele chega para Abacuque, Abacuque também começa a contemplar as coisas. E lá vocês vão ver também aqueles profetas olhando, aqueles carros correndo como tochas de fogo, esses automóveis correndo a 100 km, 200 por hora. Ele veja tudo aquilo. Mas lá no livro de Abacuque, quando Abacuque começa a escrever, ele diz assim, olha, então o Senhor me respondeu. Mas Abacuque, tu quer saber? Sim, mas o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Mas eu quero perguntar para vocês, para quem possa ler quem passa correndo, por quê? Qual é a era que você tem o café instantâneo, o miojo? Qual é a era que você sai daqui e está em Araranguá em 1h30? Qual é a era que você sai daqui de manhã e está... você sai daqui de noite e está na África no outro dia de manhã? A era rápida. A era que todo mundo está correndo. Levanta de manhã, rapidinho, correndo para cá, correndo para lá. Tudo rapidinho. Mas Deus pediu para Abacuque escrever... para que então aquelas pessoas possam ler, até mesmo aqueles que estão na correria. Por
porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aí sabe o que Deus fez com tudo isso? Meu Deus, e agora? Deus pegou e censurou esse livro por um bom tempo. Aí quando chegou no final, nos nossos dias, ele ainda, lá na ilha de Patmos, quando João ouviu os 7 trovões ecoarem, ele disse, opa, eu vou escrever o que esses 7 trovões. Ele disse, não escreva. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, então, esses 7 trovões vai ser entendido. Aleluia, glória a Deus. Aí quando Deus escreve o último capítulo, a última folha do livro da Bíblia, em Apocalipse 22, aí João começa a falar a respeito do nosso tempo. Aí João começa a escrever, que João viu aquele anjo, e João quis adorar ele disse, não me adora, adora a Deus. Ele começa a escrever os acontecimentos que aconteceram na nossa era. Aqueles que quiseram adorar o irmão Brana, aqueles que quiseram adorar ele como Jesus, o anjo. Aí ele vem no versículo 10 e diz assim, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quer dizer, agora não está mais censurado para ti, João. Pode ler, fica à vontade. Não está mais fechado. Acabou a censura da Bíblia. Aleluia. Por quê? Porque Deus precisaria de um povo que tivesse um conhecimento, uma sabedoria do alto, que pudesse ter uma munição para arrebentar com as fileiras do diabo. E Deus, Ele simplesmente escolheu a mim e escolheu a você para isto. Sim, escolheu a mim para viver neste tempo presente, o qual é o tempo mais difícil, claro, com certeza. O tempo mais trabalhoso, com certeza. Inclusive está profetizado a respeito do nosso tempo e das coisas que viriam. Você pode ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sim, é uma profecia para o nosso dia, está acontecendo, mas claro que está. Mas Deus também tem aqueles que permanecem fiéis à sua doutrina, permanecem fiéis à sua santidade. Veja em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, a seguir, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que tempo é esse? O nosso. É difícil uma irmãzinha sair de casa, é difícil um filhozinho sair de casa para ir para o colégio, uma irmãzinha para ir para o trabalho, uma irmãzinha para ir para a faculdade, um irmãozinho para ir para o colégio, um homem para sair na rua, é muito difícil. Os outdoor, todas as coisas, a internet, tudo é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil, sim, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, traidores, cruéis, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tudo isso tem que vir? Tudo isto está aí, claro que está aí. É a parte negra. Sim, você vai observar nos dias do irmão Brana. Havia um Elvis Presley, não havia? Sim, mas havia um William Brana também. Houve um Michael Jackson, mas também houve cristãos poderosos. Sim, há uma Xuxa depravada, mas há uma filha de Deus. Aleluia, sim, há pregadores carnais, intelectuais, teólogos que depravam a palavra de Deus e que estão mais interessados no bolso das pessoas do que na alma delas. Mas há homens fiéis que temem a Deus. Este tempo, esses dois poderes estão cruzando a terra. Esses dois poderes estão aí. Nós estamos enfrentando eles. E nós não temos somente a intelectualidade da palavra. Nós temos o espírito da palavra. E o que Deus fez conosco neste tempo, sabe o que Ele fez? Ele fez, e eu quero comparar as escrituras aqui com vocês um pouquinho.
No último dia, sim, no último dia, quando nós temos referências e tipologias da Bíblia. Nós temos, por exemplo, na Babilônia. Babilônia, vocês sabem que ela fala do sistema mundial de hoje. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, eles estavam no sistema mundial. E o que o rei fez? Ele aqueceu 7 vezes a fornalha. Falava das 7 eras da igreja. E então, quando ele aqueceu a 7ª vez, ele jogou os indivíduos lá. E você sabe, eu sei que na dimensão espiritual anjos queriam estar lá. É ou não é? Deus não permitiu o anjo estar lá. Por quê? Porque ele mesmo queria estar lá. Não é isso? Esse é um tipo da nossa era. Exatamente. Agora vocês vão observar que quando o próprio Moisés saiu do Egito, estava sob a liderança do Senhor Jeová, de uma coluna de fogo, e ele estava debaixo da nuvem, e então Jeová disse: olha, a minha presença não vai mais com você, Moisés. Moisés parou e disse: então, nem um pau da barraca vai se mexer, porque eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Aí então Deus disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo que vai na frente de você. Ele disse: não fale em anjo, eu quero é a tua presença. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então vocês vão ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o profeta de Deus vem e diz assim: eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em 2 Tessalonicenses que há 3 coisas. Note, do versículo 13 a 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça. Ele próprio quem? Aquele corpo que esteve aqui na terra, que inclusive foi crucificado no Calvário. Aquele corpo, antes que ele próprio apareça naquela dimensão sobrenatural, quando a trombeta ecoar, e então nós nos reunirmos para encontrar com ele nos ares. Tem que acontecer essas 3 coisas. Que 3 coisas? Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E vocês vão observar que não é qualquer pessoa que desce aqui. Não é qualquer ser que desce aqui. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então o profeta de Deus vem e diz no parágrafo 141, a primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Então ele mesmo. Agora você diz assim: mas eu não estou vendo o seu corpo. Diz o profeta: ele está aqui com uma única diferença, exceto no seu corpo físico. É isto verdade? Então ele está aqui porque a sua palavra está aqui. E eu falei ontem, e eu dei um exemplo na Bíblia. Jesus Cristo estava distante da casa do centurião, não sei quantos metros e não sei quantos quilômetros. Mas uma coisa o centurião disse: olha, mestre, diga uma palavra e o meu criado sarará. Jesus nunca botou os pés na casa do centurião, mas a palavra dele entrou lá. Jesus pode não ter colocado os seus pés físicos aqui, até porque ele não coloca os seus pés físicos aqui na terra. Ele não pode colocar até que ela seja purificada. Isto é o que nos ensinou a mensagem. Então ele não pode ter colocado os seus pés físicos aqui, mas a sua palavra está aqui. E se ele não colocou os seus pés físicos na casa do centurião e a sua palavra curou o centurião, ele também fez a mesma coisa conosco. Aquela palavra era ele entrando na casa do centurião. Aleluia, sim, era ele entrando. E eu quero dizer mais: aquele que receber aquele que eu enviar, aquele que receber aquele que eu enviar, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Paulo chegou a dizer: olha, vocês me receberam como anjo, como Jesus Cristo mesmo. Há um de vocês que, se possível, arrancaria os olhos e me desse. Eles sabiam quem era Paulo, eles sabiam quem era aquele homem. Então a primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Este alarido, para que serve este alarido? Então, este alarido é uma mensagem para reunir o povo. Agora eu te pergunto: o que me reuniu? O que te reuniu? O que me fez te conhecer? O que me uniu a você?
Eu morava no bairro Brasília. Eu era simplesmente um moleque na rua. Eu trabalhava numa fábrica chamada Secrisa. Eu era simplesmente um gerente das decorações dos pisos e dos azulejos da Secrisa. Mas um folheto caiu na minha mão. Um folheto do quê? De um alarido. Quem era aquele folheto? Era a voz de Jesus Cristo. Aquele folheto falou comigo. E eu comecei a conhecer pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu entrei numa igreja e lá eu olhei, um pastor estava pregando e ele começou a pregar. E um dia eu levantei minha mão, fui na frente e perguntaram se eu queria me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo calou tanto na minha alma, foi como que se aquilo realmente falasse comigo e que aquilo tivesse algo a ver comigo. E eu então me batizei. E eu comecei a andar com aquelas pessoas e eu comecei a ver que eu tinha mais coisa em comum com eles do que com a minha própria família natural. O que era isso? O que significava isso? Eu disse, meu Deus. Eu começava a conversar com a minha família. A conversa não batia, o assunto não batia, era como se eu tivesse como um peregrino andando em terra estranha. Havia uma outra linguagem, havia um outro entendimento. Eles não me entendiam e eu não entendia eles mais. Se tornou uma Babel. Porque uns falavam em Santa Cecília, outros falavam em Santa Maria, outros falavam na igreja X, na igreja tal. E eu dizia, mas há um único Deus, há um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Divaldo, estás ficando louco. E então eu vi que eu tinha mais em comum com aquele povo que eles achavam que era louco do que com a minha própria família natural. É estranho isto? Não, era o alarido me chamando. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, irmão. Era o alarido me chamando, era o alarido me juntando com o meu povo. O alarido te juntou com o teu povo. Não te esqueça disto, você está exatamente no lugar certo. Você está no meio da tua família. Você está no meio do teu povo. Você não ouviu uma voz estranha, você ouviu a voz do teu pai. Aleluia! A voz do teu Deus. Aleluia! Sim, uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro agora. Tempo de preparação de lâmpadas. Sim, você começou a preparar lâmpada. Exatamente. Você preparou uma lâmpada. E esta lâmpada se chama João. Se chama Maria. Você preparou ela. Você poliu ela. Você guarneceu ela. Você encheu ela de azeite. Sabe por quê que você se levantou? Você se levantou porque você ouviu. Era simplesmente uma hora tardia. Uma hora difícil, uma hora escura, uma hora de meia-noite. Você estava lá meio como que dormindo no meio dos mortos, no sepulcro. E então você ouviu uma voz dizendo assim, ó, no versículo 6 de Mateus capítulo 25. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí você diz o quê? Aí vem o esposo. Olha, deixa eu lhes dizer uma coisa. Se dizer que vem o meu esposo, eu tenho que me preparar. Se dizer que vem o meu esposo, eu tenho que me preparar. Se é algo que me interessa, se é meu, se realmente está falando comigo esta palavra, eu tenho que me preparar. Por exemplo, em São João capítulo 11, lá no versículo 20, então foi um indivíduo e disse, Marta, ei Marta, sabia que o mestre está vindo aí? É melhor você sair ao encontro dele. Se ela não tivesse nada a ver com ele, ela não saía ao encontro dele. Mas ela tinha tudo a ver com ele. Era algo íntimo, era algo de família, era algo de realidade, era algo que ele sabia quem ele era. O mestre está vindo aqui, não é um estranho. Esta palavra da mensagem não é estranha para mim, não é estranha para você. Ela falou de você desde o seu nascimento. Ela falou de mim desde o meu nascimento. E eu vou mais além. Ela falou de mim desde antes da fundação do mundo.
Ela falou quando eu estava nos pensamentos eternos de Deus. Ela me fez eu levar os meus pensamentos na grande reunião de Deus na eternidade, matando o cordeiro chamado Jesus, sangrando, pegando o meu nome e escrevendo no livro eterno de Jeová. Ela falou de mim, se desprendendo da parte de Jeová. Ela falou de mim quando eu, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, eu, um espírito que vim da parte de Deus, quando a minha mamãe estava gorda. Aí você diz assim, você se lembra? Lembro. Lembro por quê? Lembro porque esta mensagem me fez eu lembrar. Eu sei de tudo agora. Deixa eu te dizer, o profeta de Deus disse que Jesus sabia de tudo. Sabe por quê? Porque ele veio da palavra, do pensamento para a palavra e da palavra para a carne. Quer dizer, o verbo se fez carne, por isso que ele sabia de tudo. Por isso que ele podia dizer, olha, hoje eu vou passar em Samaria. Mas por que passar em Samaria? Pedro não sabia, mas ele sabia que ele tinha um encontro com a samaritana. Ele sabia de tudo. Ele viu o próprio Natanael debaixo da figueira orando, com seus joelhos sujos de grama lá debaixo da figueira. Ele viu, antes que o Filipe chamasse, ele sabia de tudo, porque ele veio da palavra, o verbo se fez carne. Aí diz o profeta, eu tinha que saber de tudo, porque eu vim do pensamento de Deus, como Jesus veio. Mas o problema é que eu vim para a carne primeiro, mas da carne eu estou me tornando palavra. E como eu estou me tornando palavra, eu começo a conhecer o que eu era. Aí então eu me lembro até quando a minha mãe estava indo para a paternidade, para a maternidade. Tu lembra? Lembro. O meu profeta disse que eu era um anjo ao redor dela. Ela estava ali no desespero, e as dores aumentando, e as contrações aumentando, e eu ali do lado aguardando. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito, quando nós morremos, ele volta a Deus que o deu. E a carne volta ao pó. Então eu era um espírito que me desprendi da parte de Deus, e o profeta ensina na mensagem coisas que hão de ser. A palavra ficou aqui no meu coração, desceu, veio na minha mente, desceu no meu coração, e me mostrou que esse era eu. Então eu estava lá. Quando eu saí do ventre de minha mãe, então eu estava ali. E eu ganhei uma palmada do doutor ou da parteira. E eu aproveitei aquele momento que o meu corpo chorou, abriu a boca, e o fôlego de vida entrou. E eu me tornei alma vivente. Como é que tu sabe de tudo isso? Eu não estou mais em estado de amnésia, porque eu voltei a conhecer todas as coisas. Sim. Quer saber você? Quer saber você de onde você veio? A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, este mundo que agora existe, eles ignoram que ele foi tirado do meio das águas, e no meio das águas ele existe. É assim ou não é? Então deixa eu te perguntar, você e eu somos um pequeno torrão de Araranguá, de Lauro Miller, da Palhoça ou de algum lugar de onde você nasceu. Você é um pequeno torrão de terra do estado em onde você nasceu. Sim, você é parte dessa terra, 16 elementos. Da onde você foi tirado? Do meio das águas, do útero de tua mãe. Como este mundo. E você vive no meio das águas, 70% do teu corpo é água. Esse é você. Quando você nasce de novo aqui, do Espírito de Deus, eu não posso prolongar, mas que dá vontade de pregar a noite inteira para vocês, dá. Quando você nasce de novo, um cristão nasceu de novo. Aí quando ele nasceu de novo, o profeta explica o seguinte: quando uma mãe engravida e o bebê começa a se formar no ventre, sabe o que acontece? Ela começa a se alimentar de coisas, e então o corpinho começa a crescer, porque há um espírito esperando aquele corpinho sair, para ele habitar. Aí diz o profeta, agora é o contrário. Há um corpo esperando esse espírito num outro útero, numa dimensão celestial. E aí diz o profeta, assim como a minha mãe comia feijão, arroz para nutrir esse corpinho, eu como a palavra da hora para nutrir o corpinho celestial. Ei, glória a Deus! Isso ficou para nós. Isso você sabe porque você não está mais em estado de amnésia.
Você sabe quem você é. Você anda aí por este mundo, você sabe quem você é. O guardinha chega com aquela autoridade e apita e a carreta para. Oh, irmão, você tem uma autoridade tremenda do poder do Espírito Santo, uma farda da palavra. O assim diz o Senhor para frear os freios de Lúcifer. Sim, a autoridade que você tem é superior à de um arcanjo celestial. A autoridade da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, é algo sobrenatural, é algo que o mundo não entende. Mas, meu querido, quando você começar a compreender que esta mensagem, ela não veio para você fazer coleção, mas ela veio para você comer. Quando você leva a mensagem para casa, deixa eu te dizer, você vai no mercado, leva o arroz e o feijão e deixa lá no armário. E aí você vai, não, mas eu tenho bastante comida em casa, eu tenho bastante alimento em casa, eu tenho bastante, mas fica lá no armário. Pega, lava, bota na panela, bota no fogão, vai cozinhar, tempera e dá para os filhos e come você. Aí você leva a mensagem para casa, eu tenho a mensagem em casa. Não come. Deixa ela lá, não vai fazer efeito nenhum na prateleira. Aí, eu não entendo essa mensagem. Eu não entendo esse povo. Nunca tu vai entender. Tu ainda está no estado de amnésia, porque não conseguiu ser despertado pela voz do sétimo anjo. Você precisa ler. E ela tá escrita numa tábua bem legível, que até aqueles que passam correndo podem entender. Sim, não, tu tem que lavar roupa correndo, tem que trabalhar correndo, tem que fazer isso correndo, mas sobra um tempinho para você botar o pendrive lá, lavando a louça, glória a Deus, e o irmão Brana. Aleluia. Pregando para você, aleluia. Fazendo um mingau do bebê e o irmão Brana pregando para você. Passando a roupa do marido e o irmão Brana pregando para você. Oh, meu Deus. Mas por que irmão Brana? Por que irmão Brana? E por que Paulo? Por que Irineu? Por que Martim? Por que Columba? Por que Wesley? Por que Lutero? Por que Jeremias? Por que Isaías? Meu Deus! Ei, por quê? Por que isto mesmo? Por quê? Porque Deus, ele só trabalha desta maneira. E o povo andando com João, e o João para cá e João para lá, eu quero me batizar. Aí daqui a pouco Jesus aparece, eles seguem Jesus, abandonam o João, e daqui a pouco Jesus diz assim, olha, eu vou a Jerusalém, lá eu vou ser morto. E aí assim, mas Jesus, vem cá, os escribas nos ensinaram que Elias tinha que vir primeiro. Ele disse, Elias já veio. Vocês não percebem? Eu imagino que se eles soubessem quem era o João, eles não tinham sido batizados por ele. Eu penso, irmão, que quem viveu nos dias do irmão Brana, e esteve ali pertinho, viveu com ele, caçou com ele, aqueles que não conseguiram captar bem o que ele era, quanto tempo perderam? Foi. Aí passou o tempo, ele partiu. Ele era profeta. E os dois discípulos no caminho de Emaús. E pois é, e tal, e Jesus para cá, Jesus para cá. E sabe, e aí Jesus começa a falar, um sermãozinho de 6 horas. E eles... Chega lá, aldeia de Emaús para cá, caminho para lá, Jesus pede assim, tchau para vocês, boa noite, Deus abençoe, shalom. Sei, vamos posar lá em casa. Aí quando Jesus vai lá, tá bom, vamos jantar, vamos tomar um café, então dá graça. Ele parte o pão e some. Era ele. Aí o irmão Branham vem e diz assim, aí veio o empregado do Simão, né? Veio o empregado do Simão, desceu da carroça, correndo, chegou, dá licença aí que o meu patrão mandou entregar um convite para Jesus aqui. Jesus, é o seguinte, aqui tem um convite do Simão, tá te convidando para ir almoçar na casa dele. O irmão Branham, se ele soubesse para quem que ele estava entregando o convite, ele tinha dobrado o joelho e dito, Senhor, me perdoa. Agora olha para quem sabe quem é. Quando aquela mulher olha, ela veja, o que eles estão fazendo com ele lá naquela casa? Está com os pés sujos, o rosto suado, nem lavaram os pés, não saudaram nele, não, com certeza está todo empoeirado, não pode. Ela sai correndo quando sabe quem é.
quando tem discernimento de quem é. Se você, olha, samaritana, vem cá, samaritana, olha, deixa eu conversar um pouquinho contigo aqui. Aí ela disse, olha, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria da água. Tu não sabe quem que está falando contigo. Tu está pensando que é um velho rabino com sede na beira do poço, cansado. Não, tu não sabe quem é que está falando. Aqui por fora é só essa capa, esse vestido, mas aqui está o eterno. Tu não sabe. Mas ela olhou, ela sabia quem era. O olhar dele dizia tudo. O olhar dele penetrou. Ela era prostituta, ela era meretriz, ela tinha dinheiro de noitadas. Mas ela pegou aquele dinheiro e disse, não interessa. Foi um homem que eu dormi com ele a noite passada que me deu esse dinheiro. Mas esse dinheiro aqui não serve nem para dízimo. Mas eu vou comprar o melhor que eu posso dos perfumes para dar para ele. Porque ela sabia quem ele era. Eu sei quem é esta mensagem. Você sabe quem veio ao teu encontro nesse dia. Dá o melhor para ele. Dá o melhor. Dá o melhor para ele. Dá o melhor para ele. Oh, Marta redimiu-se completamente. Oh, meu Deus, lá estava a coitada da Marta. Jesus está lá sentado na mesa, a Maria do lado. E Jesus, sabe de uma coisa, Maria? Passei em Cafarnaum, estava pregando lá. Chegou um aleijado, desceram pelo telhado. Mandei que ele andasse, ele caminhou. Sabe, passei em Jericó, tinha um cego, e ele clamou, gritando. E lá está Marta, lavando a louça enfurecida. Oh, Jesus, por favor, né? Manda a Maria me ajudar aqui, que negócio é esse? É só eu lavando louça? Só eu fazendo comida? Só eu... Se tu soubesse, Marta. Mas quando chega em São João capítulo 11, a Maria fica em casa e a Marta sai correndo. Redimiu-se. Está na hora das Martas se levantar, né? Está na hora das Martas ir ao encontro. Está na hora das Martas se redimir. Está na hora das Martas deixar um pouquinho os afazeres e estar no culto de oração. Está na hora das Martas se redimirem e vir para a oração, e vir para o jejum, e vir para uma comunhão com Deus. Se coloque de pé, senão eu não paro de pregar nunca. Vocês são muito amáveis, vocês são um povo maravilhoso e têm fome, e a gastronomia de vocês é bem dilatada. Vocês realmente têm fome e sede da palavra de Deus. Que Deus abençoe o coração de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Curve tua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Você sabe que Ele veio ao teu encontro, né? Você sabe que Ele está aqui. E deixa eu te dizer, o Mestre está aqui e quer ver-te. Essa foi a mensagem do mensageiro para o Mestre está aqui e quer ver-te. Ele também está aqui e quer te ver. Quer ver tua mão levantada. Quer ver o teu amém, o teu glória a Deus. Quer ver o teu aleluia. Quero ver o teu graças a Deus, Senhor. Ele quer ver-te. Deus não podia ver Adão. Adão, aonde está? Tem muita gente que Deus não pode ver. Deus não pode encontrar. Deus não pode achar. Mas Ele busca, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está aqui e quer ver-te. Sim, Ele quer ver-te. Mas Ele não me vê, pastor. Ele só te vê se você acena para Ele. Se você diz, olá Jesus, eu estou aqui. Mas Ele não vê, Ele não viu Adão. Ele procurou, Adão teve que responder, eu estou aqui, Senhor. Ele está a te procurar. Ele tem te achado nesta noite? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, e que esta palavra cale fundo nos corações, cale fundo nas almas. Que esta palavra, Senhor, ela se aprofunde como uma raiz poderosa nos corações.
E que eles possam sair daqui com um novo ânimo e uma nova visão da tua palavra. E que eles possam olhar a Bíblia como a bússola de suas almas. A mensagem, Senhor, como ponteiro. Ela vai direcionar, ela vai apontar exatamente para aquele polo magnético. Não haverá dúvida quando eles olharem esta Bíblia através da mensagem, da posição que eles se encontram, do lugar que eles se encontram. Senhor, que esta noiva possa achar o seu caminho em tua palavra, que ela possa achar o seu nome em sua palavra, que ela possa encontrar as respostas em sua palavra, e que elas possam também olhar para elas quando elas estão enfermas, abatidas, e elas olharem e dizer: eu sou Isaías 53. Sim, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Você pode ter certeza disto? Sim, outra vez vos digo, disse Paulo em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Cristo é a tua alegria, Cristo é a tua paz, Ele é o teu shalom, Ele é a tua vida. Você o recebe? Você o aceita? Você o quer? Então não duvide, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai, pelo alimento da hora, por nutrir a nossa alma, por satisfazer o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, louve a Ele. Sentai-vos no nome do Senhor Jesus.